Olá, eu sou Vanessa Oliveira, psicóloga, e hoje eu vim conversar com vocês sobre 10 sinais de autismo em bebês. O autismo é uma síndrome que causa uma limitação na comunicação, no comportamento e na socialização de uma pessoa. E exatamente por conta disso, o diagnóstico só pode ser fechado a partir dos 2 anos de idade de uma criança. Porque antes disso, os sintomas são muito confusos, né? É muito fácil você dar um diagnóstico errado. Então, só a partir dos 2 anos em que isso realmente pode ser fechado. Só que muitas vezes, desde bebezinho mesmo, a gente já pode começar a perceber que alguns bebês já dão sinais de alguns sintomas, né? Já começam a apresentar alguns sinais que deixam a gente alerta para um possível diagnóstico de autismo. O primeiro deles é o não contato visual do bebê com a mãe durante a amamentação. A primeira via de comunicação do bebê é o olhar. Então, é comum já nos primeiros dias de vida que o bebê, ao ser amamentado, busque contato visual com a mãe. Isso através, mesmo da amamentação mamária, quanto na introdução da mamadeira, né? As mães que não conseguem amamentar via mamária, mas que fazem a introdução da mamadeira, normalmente esse contato visual é buscado pelo bebê. Então esse pode ser um dos primeiros sinais, quando o bebê não busca esse olhar, mesmo os meses passando, e esse contato visual não é buscado pelo bebê. O segundo sinal é quando esse bebê não segue barulhos e sons. É comum que mesmo quando o bebê não sabe falar, ele não entende muito o que está acontecendo ao redor dele, ele siga os sons. Então ele segue uma voz conhecida, ele segue o som de uma música, ele tenta virar a cabecinha para ver de onde está vindo aquele som. Quando o bebê parece alheio a isso, isso pode ser um sinal de alerta. Porém, é importante a gente ressaltar a importância do teste da orelhinha na maternidade, porque a gente tem que descartar se essa criança não tem uma perda auditiva ou uma surdez, e por esse motivo que de repente ela não segue um estímulo auditivo. Um terceiro sinal é quando o bebê começa a demorar muito para emitir sons, aqueles que a gente chama de balbucio, né? Já nos primeiros meses de vida, o bebê começa a emitir esses sons e até 1 ano ele tem que estar falando algumas palavras. A gente estima que pelo menos 4 a 5 palavrinhas básicas o bebê já fale, como mamãe, papai, do jeitinho dele, né? Dar nome a algum objeto, algum brinquedo dele. Se passou esse período, você está vendo que a criança não tem essa via de comunicação, já pode ser mais um sinal de alerta também. Um quarto sinal pode ser a criança não buscar socialização com outras crianças. Por quê? Crianças são seres muito curiosos e que buscam geralmente uma interação social, principalmente de contato físico. E eles geralmente se mostram muito curiosos com a presença de outras crianças no ambiente. Se essa criança está muito alheia e realmente reage até repelindo o contato com outras crianças, também pode ter algo de errado. Um quinto sinal pode ser a sensação de nojo. Crianças muito pequenas não têm a noção de nojo estabelecida. Prova disso é que a criança pega qualquer coisa que estiver ao seu alcance e leva à boca. Pega, inclusive se tiver bicho, massinha, qualquer objeto que estiver à frente dela, o primeiro estímulo que ela vai ter de curiosidade é levar à boca. Então, crianças muito pequenas que já apresentam essa noção de nojo, de pegar em certas consistências, principalmente coisas mais geladas ou mais gelatinosas, gelatina, argila, massinha, se elas sentem muito nervoso ao pegar, né, nessas consistências, pode também ser um indicativo. Lembrando que o nojo na criança começa a aparecer a partir dos 2 anos de idade, né? E aí existem vários tipos de nojo. Tem aquele nojo primeiro social, né, que é o que a gente, o adulto, impõe para a criança.
Não pega nisso, é nojento, é sujo, porque a criança por si só não tem isso formado nela, tá? Então, se ela está apresentando isso antes dos 2 anos de forma exacerbada, pode ser também um sinalzinho de alerta. Um sexto sinal é, a partir de 1 ano de idade, quando a criança começa a andar, você perceber que a criança anda nas pontas dos pés. Só que não é na ponta dos pés de vez em quando, é um andar persistente. Ela realmente tem o impulso de andar mais naquela almofadinha dos pés e nos dedinhos da frente. E isso tem toda uma limitação que uma terapeuta ocupacional, uma fisioterapeuta vai poder explicar melhor o porquê desse comportamento. Mas essa é uma característica que pode indicar o autismo em crianças pequenas. Um sétimo indicativo, e eu acho que esse até é o mais comum, que as pessoas mais conhecem, são os movimentos estereotipados. E muitas vezes eles se apresentam nas crianças muito pequenas e os pais não se ligam. Porque como é aquela fase que às vezes a criança está começando a se interessar por música, pelo movimento corporal, ele pode passar, se ele for sutil, de forma desapercebida. Mas são crianças que às vezes batem palmas, muitas vezes sem motivo aparente. Então, vira e mexe, está assistindo alguma coisa, está brincando com alguma coisa e começa a bater palmas aparentemente de forma insistente, não só durante uma brincadeira de vamos cantar parabéns, olha lá, ei, olha o palhacinho, vamos bater palma. Não, são palmas aparentemente sem motivo e persistente, assim como movimentos corporais, de parecer que está sempre dançando, fica parado e está se sacudindo, ou está ali em pé fazendo aquele movimento pendular, né? A criança que está ali constantemente se sacudindo. Ou está mexendo em alguma coisa, brincando, e o tempo todo está apresentando esses movimentos repetitivos. Isso é também um sinal de alerta, tá? Às vezes é o que eu falei, é sutil. Ele não faz muitas vezes, ou parece que ele faz só em momentos específicos, mas se você ficar observando bem, vai ver que não é tão esporádico assim. Uma outra característica é quando você começa a perceber que ele brinca ou dá funções diferentes aos brinquedos e aos objetos que estão por perto. Então, por exemplo, você mostra para ele um carrinho. E aí você ensina para ele, olha, o carrinho andando. E parece que ele não processa brincar com o carrinho, rolar das rodas para o carrinho andar, né? Quando você pega ele brincando, ele está sempre vendo a função de outra forma, né? Você mostra para ele que isso aqui é um brinquedo para encaixar, que ele tem que ir botando as pecinhas uma em cima da outra. Ou que você mostra para ele um monte de carros, e aí você tenta mostrar para ele, olha, são os carros, eles têm que andar. E quando você pega ele brincando, ao invés de ele estar estabelecendo uma brincadeira, ele está, de repente, separando esse brinquedo por cor, está setorizando, ou está fazendo uma organização desses brinquedos, né? Peças maiores e depois peças menores. Não é comum crianças brincarem dessa forma, crianças pequenas, tá? Crianças pequenas geralmente são muito desorganizadas. É aquela coisa que a gente fala do bagunceiro, né? Então, crianças muito pequenas que já começam a setorizar brinquedos, começam a dar funções diferentes para esses brinquedos, também pode ser um fator de alerta. Sabe quando a gente fala, geralmente muitas pessoas se referem ao autista como, parece que ele está sempre no mundo da lua. E é mais ou menos isso mesmo, tá? Ele está no mundo dele no momento em que ele está com algum estímulo que acalma ele. Então é comum você ver, de repente você dá uma bola para ele e você ensina que a bola rola, você ensina ele a chutar uma bola, mas quando você olha ele brincando, ele está lá observando o movimento dessa bola,
para lá e para cá, ele contendo esse movimento. Só que, gente, crianças brincam assim? Claro que brincam assim. Só que você vai ver que no autista essa brincadeira é diferente. Muitos minutos estabelecendo a mesma brincadeira e concentrados naquilo, alheios a tudo que está acontecendo ao redor dele. Você vai, de repente, chamar por ele, João, 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 e o João não vai parecer que não está nem escutando o que você está chamando ele. Porque é isso mesmo, ele está alheio ao que está acontecendo ao redor dele. Ele está ali 20 minutos, às vezes até 30 minutos, fazendo a mesma brincadeira, tá? Ele tem a tendência a tirar sonhos das coisas. Eles querem... Então, às vezes você vai estar dando um jogo de encaixe para ele, ensinando que as peças têm que ser encaixadas, mas ele não vai estar preocupado com isso. Ele vai estar ali parado, fazendo isso diversas vezes, buscando sonhos diferentes daquele mesmo brinquedo, daquele mesmo instrumento. Um outro sinal é quando a criança parece ter sensibilidade extrema a barulhos um pouco mais altos. Então são crianças que às vezes não conseguem frequentar festas, não conseguem ir a um teatro ou a um circo, porque elas têm uma sensibilidade auditiva maior do que as outras crianças. São crianças que ficam muito irritadiças e constantemente você pode perceber que podem levar as mãos aos ouvidos, querendo tapar e minimizar aquele barulho. Apresenta choro, muita irritabilidade perante a esses sons muito altos. Não são só essas características, tá? Eu quis listar aqui 10 principais características que você consegue notar nas crianças já muito pequenininhas, tá? Porque muitas vezes esse diagnóstico demora muito a ser feito, exatamente porque a gente não consegue, a gente só percebe, só passa pela cabeça dos pais ou da escola que possa ter algo de diferente quando a criança já está com uma idade muito avançada, a partir dos 4, 5 anos. E quanto antes o diagnóstico dele for feito, melhor é na parte terapêutica. Então, assim, são muitas características. E para a criança ser diagnosticada com autismo, tem que ter um conjunto dessas características, não só dessas que eu já listei, e de outras também, que o médico junta num questionário, numa avaliação dessa criança para fechar esse diagnóstico. É importante ressaltar também que existem vários tipos de autismo e níveis desse autismo. Então, é claro que aquele nível mais avançado, o mais crítico, é muito mais fácil de ser identificado. Mas um nível mais brando, muitas vezes pode ser, esses sintomas, esses sinais, podem ser confundidos com outras coisas. Então, se você está com dúvida, se passa pela sua cabeça que o seu filho está apresentando algum sinal diferente, alguma característica diferente, procure um profissional habilitado para te ajudar nesse diagnóstico, ok? Procure um psicólogo. É um diagnóstico que não é feito em uma consulta, então, independente de qual for o profissional que você vai procurar, desconfie. Se na primeira consulta o profissional vier com o diagnóstico fechado, ele pode suspeitar, porque muitas vezes é o que eu falei, né? Os sintomas são bem claros, são bem típicos, mas ele não pode fechar o diagnóstico com uma consulta. Então, é muito comum que o médico, um pediatra ou um psiquiatra, ao fechar esse diagnóstico de uma criança, busque também um laudo, um relatório do psicólogo que já está acompanhando essa criança e um relatório da escola que essa criança frequenta. Porque só naquele ambiente de consultório a criança não vai demonstrar tudo o que ele precisa para fechar esse diagnóstico. Então ele precisa desses outros instrumentos, desses outros profissionais para ajudar no diagnóstico, ok? Então, lembre-se que não é comum desses sinais que a gente pode desconfiar de autismo. É o conjunto deles e esses sintomas, esses sinais, geralmente se apresentam por muito tempo. Não é uma coisa, não é uma fase. Tem crianças que apresentam alguns comportamentos como uma fase, né?
apresenta esse comportamento, passa algumas semanas e esse comportamento vai embora. O autismo não, ele vai apresentar isso por anos, por meses, dá para você desconfiar, certo? Então, se você gostou desse vídeo, não esquece de dar uma curtida, se inscreve no canal para você ficar ligado em todas as novidades que eu vou colocar aqui semanalmente e compartilha esse vídeo, porque sempre tem alguém que está passando por essas dúvidas e esse problema e a gente pode ajudar. Combinado?